Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. É a mais estranha sensação que um ser humano pode sentir em termos de vertigem. É muito mais do que uma vertigem, porque uma vertigem, quando tu sente vertigem ou tonto, tu te apoia em algum lugar. No terremoto, quando a terra está tremendo, tudo treme. Não tem ponto de equilíbrio, não tem algo que possa estabilizar o teu corpo. Então é muito estranho, é muito assustador, aquela sensação de que alguma coisa mais grave vai acontecer é muito presente. E eu fiquei muito apavorado e muito... Não apavorado, mas eu fiquei muito impressionado com isso. Muito impressionado. E eu tinha... Só que assim, eu só pensava na cobertura. Eu tinha uma cobertura para fazer. Eu era um dos poucos jornalistas brasileiros a estar naquele local. Fora os correspondentes, talvez eu era um dos primeiros jornalistas estrangeiros a entrar no país. Então eu estava muito angustiado. Vamos ao Japão, a terra tremeu por aí de novo, Daniel Escola. Olha, Macedo, eu tinha me programado para falar com você e com os nossos ouvintes sobre um tremor que foi registrado às 10h34, mas à medida em que eu estou falando aqui, Macedo, o prédio onde eu estou está sofrendo um pequeno abalo, um pequeno balanço, como já é tradicional desde a última sexta-feira, só que esses tremores começaram por volta das 10h30 da manhã, o maior deles registrado às 10h34, ele atingiu 4,9 na escala Richter, não há nenhuma comparação, evidentemente, com o tremor que foi registrado na semana passada e chegou a 9 graus, mas a diferença, Macedo, é que esse tremor das 10h34 durou mais de 50 segundos, quase um minuto, o prédio ficou balançando aqui. Só para tranquilizar as pessoas, a região onde eu estou, ela foi atingida por esse tremor, ela está muito bem preparada, os prédios são muito bem preparados para sofrer esse tipo de abalo. Agora, o que chama a atenção, né, é que o tremor durou quase um minuto, Macedo. A sensação de vertigem toma conta, enfim, as pessoas ficam desequilibradas, as pessoas saem desequilibradas no sentido de não conseguir um apoio, de não conseguir se equilibrar mesmo, né? E algumas pessoas inclusive caíram aqui. Eu fui até um local onde é considerado mais seguro dentro do prédio, que é embaixo de uma viga, e muitas pessoas saíram dos seus quartos e foram até esses locais. A sensação de vertigem toma conta, não há ponto de equilíbrio e se manter calmo é praticamente impossível. Para quem não está acostumado com tudo isso, é uma experiência um tanto apavorante. Aqui no Japão, Macedo, ainda há o risco de vazamento nuclear. A usina que pegou fogo e que sofreu uma outra explosão por volta de 6 horas da manhã dessa terça-feira, 6 horas da manhã, horário aqui do Brasil. Ontem, no caso aí no Brasil. Há a possibilidade desse vazamento. O local foi isolado num raio de 30 quilômetros. Em 20 quilômetros as pessoas foram retiradas de casa e no raio de 30 quilômetros elas foram orientadas a não ter contato externo, não ter contato com o ar. E há uma preocupação muito grande agora em relação a isso, Macedo. Pois é, essa é a grande preocupação, né? O perigo da radiação, por mais que as autoridades japonesas digam o contrário, existe o medo de um novo Chernobyl aí no Japão dessa vez, né? É verdade, Macedo. O primeiro-ministro Naoto Kan fez um pronunciamento em rede de TV, em rede nacional aqui, tentando tranquilizar a população, dizendo que não há risco de contaminação em massa, pelo menos por enquanto, mas o certo é que o próprio governo está monitorando agora uma questão que parece secundária, mas é fundamental, a direção dos ventos, para saber se houver um pequeno vazamento, para onde o vento vai levar essas partículas de radioatividade. Por enquanto, o vento que está passando na região da usina vai em direção ao mar, em direção ao litoral, o que deixa a população, de certa forma, um pouco mais tranquila. Mas a preocupação é enorme por aqui, Macedo. Uma informação que chegou há pouco, através da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que tem sede em Viena, é de que a radiação na usina que apresenta problemas aí diminuiu bastante. Diminuiu de 11,9 millisieverts, que é a unidade usada para medir radiação, para 0,6. Mas, de qualquer forma, o índice, o alerta de perigo continua, com a orientação do primeiro-ministro japonês pedindo isolamento já num raio de 30 quilômetros em torno da usina. Ou seja, é algo assim como se houvesse um problema aqui em Porto Alegre e a população começasse a ser evacuada num raio até São Leopoldo, mais ou menos, né?
O que também afeta a população é que muitas pessoas estavam desabrigadas e estavam sendo amparadas em ginásios nessa região de Fukushima, e mesmo nesses locais elas tiveram de ser retiradas e levadas para outros pontos do país. Essa é uma região bastante atingida, severamente atingida pelo tsunami. Essas explosões estão sendo causadas porque o sistema de resfriamento dos reatores foi danificado pelo terremoto e por isso eles não estão funcionando direito. Os técnicos tentam bombear, inclusive, trazer água do mar, porque a usina fica exatamente na costa, trazer água do mar para fazer o resfriamento dos reatores, mas isso não foi possível, não foi suficiente e os reatores acabaram explodindo. E sabe por que isso não aconteceu em certo momento aí, Escola? Porque faltou a energia elétrica, exatamente a energia elétrica produzida nessa região pela usina nuclear para bombear a água do mar, de modo a garantir o resfriamento desses reatores. Porque ontem eu estava ouvindo uma reportagem, uma entrevista com um técnico da área, ele dizia o seguinte: mesmo depois de desligada, uma usina atômica continua gerando calor, por isso é fundamental, indispensável o processo de resfriamento. Na medida em que ele foi interrompido, todo esse risco, as explosões e o medo, a possibilidade de um vazamento radioativo muito mais intenso, de modo a causar uma tragédia nuclear aí também, como consequência colateral do terremoto e do tsunami. Energia elétrica, que é um serviço precaríssimo neste momento aqui no Japão, Macedo. Em várias das regiões do país falta energia elétrica. Isso porque uma boa parte, ou pelo quase 30% da energia elétrica do Japão é gerada pelas plantas nucleares, que estão enfrentando esse problema. Outro serviço precário aqui no Japão é o abastecimento de comida, o abastecimento nos supermercados. Água, comida, mantimentos, enfim, as pessoas não estão tendo acesso a esses locais. Alguns supermercados simplesmente fecharam as suas portas, não estão abertos, e os que estão abertos oferecem muito pouca quantidade de comida para as pessoas. E tem o lado econômico disso tudo, com reflexos já mundiais. A Bolsa do Japão hoje caiu mais de 10%, e essa queda no principal mercado asiático, na terceira maior economia do mundo, já se reflete mundo afora, inclusive no Brasil. A Bovespa operava há pouco, com queda de 2,42%, e o dólar, que vinha operando em queda, hoje está operando em alta. Segundo os analistas, o cenário é reflexo da forte baixa das bolsas internacionais, puxado pela queda da Bolsa de Tóquio, que ontem caiu 6% e hoje caiu ainda mais, 10%, uma queda histórica. Tudo como consequência evidentemente, da tragédia aí, da catástrofe e dos reflexos econômicos negativos no país, que, repito, é a terceira maior economia do mundo. E a economia interna, Macedo, as maiores cidades da costa do Pacífico que foram atingidas por tsunamis, elas têm a sua economia baseada na pesca e também nos portos. A pesca está completamente parada, ou seja, milhares de pescadores estão sem atividade. Essas pessoas, Macedo, vão ficar meses sem trabalhar, porque os barcos ou foram destruídos ou simplesmente foram engolidos pelo mar. Ontem conversei com algumas pessoas, hoje inclusive mais uma vez, e as pessoas estão sem trabalhar e sem previsão alguma de retomada das suas atividades. E a todo instante mais imagens, estou vendo aqui na internet, mais fotos, mais imagens, mais um navio que foi parar no meio da rua, em uma cidade japonesa, arrastado pelas ondas gigantes que se formaram depois do terremoto. Aqui um baita de um navio, um veleiro, no meio de uma rua, em cima de carros, com postes quebrados, mais entulho, com uma moradora isolada, assim, uma figura isolada, procurando alguma coisa, o que sobrou da sua casa. As pessoas muitas vezes não sabem nem onde tinham a sua casa, já que tudo foi devastado. É verdade, Macedo. Em alguns locais as pessoas não sabem nem onde foram parar os seus pertences, né? A casa e seus pertences. Você falava desse barco que foi arrastado, teve barco que foi arrastado e teve barco que foi destruído. Por isso, muitas pessoas vão ficar sem as suas atividades por questão de meses aqui no Japão. 16 de março de 2011. Vamos até o Japão, onde está Daniel Escola, nesse momento conversando ao vivo conosco. Escola, bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, ouvintes do Brasil na Madrugada. Aqui 2h08 de uma quarta-feira que se encaminha para todas as atenções voltadas para a usina de Fukushima, na costa nordeste do país, onde houve um incêndio no reator de número 4, um dos reatores que pegou fogo, e a apreensão sobre o vazamento de material radioativo que possa se espalhar pelo país, Sara.
Pois é, Escola, essa é uma das preocupações, a gente acompanha também aqui na capa de Zero Hora que tem a sua participação, e a manchete de Zero Hora dessa quarta-feira é o apocalipse entre aspas, de Fukushima. Ao avaliar a série de incêndios em usina nuclear no Japão, o comissário europeu de energia define o quadro na região como apocalíptico. Você descreve aqui na Zero Hora dessa quarta-feira a fuga em massa de Tóquio. É verdade, Sara. Por todos os lados, pelo norte, pelo sul, as pessoas estão deixando a cidade. Isso porque, Sara, não é uma informação assim precisa e detalhada, mas há o temor das pessoas de que a direção do vento seja para o sul, a partir de Fukushima, o que pode trazer material radioativo para essa região. E por isso muitas pessoas estão deixando a cidade pelo sul e muitas pessoas chegando do norte em direção à capital japonesa. Aqui onde eu estou, na região central de Tóquio, hoje à tarde eu pude perceber que alguns funcionários do governo estão inclusive fazendo testes, medição de radioatividade no ar. Sara, à medida que a gente conversa, eu estava conversando com você já no início ali, quando eu comecei a minha intervenção aqui no Casino Madrugada, o prédio onde eu estou continuava balançando. É importante esclarecer, eles não são tremores de terra significativos, não são terremotos, são pequenos abalos sísmicos que estão sendo registrados desde a semana passada. Para quem está aqui há 3, 4 dias, já começou a ficar acostumado com isso, já encara com naturalidade. Eu senti o mais forte aqui, foi ontem, por volta das 10h30 da noite, um abalo de 4,9 na escala Richter. Eu fui conferir que foi essa mesma intensidade. E o que chamou a atenção, cara, é que ele durou quase 1 minuto. Durante 1 minuto o prédio ficou balançando, a estrutura o ambiente que a gente está é tomado por um barulho, todos os móveis ficam se mexendo, é uma sensação de pavor, porque não sabe o que pode acontecer. E quem está num tremor de terra, quem presencia, quem vive um tremor de terra, sabe que a sensação é de absoluta impotência, porque o sujeito perde totalmente o ponto de equilíbrio, ele fica tonto, não tem onde se agarrar, as coisas ficam tremendo, e a gente está dentro de um prédio, que daqui a pouco pode se imaginar que qualquer coisa possa acontecer. Escola, isso é curioso, né? Você está falando de uma situação de pessoas que vão se acostumando, e você, brasileira aqui do Rio Grande do Sul, nunca tinha passado por uma sensação de tremor de terra, primeira vez, né, Escola, nas suas coberturas? Não, no Chile o ano passado, Sara. No Chile ano passado. É verdade. É que vocês fazem tanta cobertura internacional que eu até me perco aqui nas contas e na lembrança. Mas é impressionante. No Chile ano passado eu peguei um tremor de 6,3 na escala Richter. Nossa. Maior que esse, inclusive, que eu senti aqui. Mas o Chile tem uma peculiaridade, né? O Chile, um tremor de terra com uma intensidade que teve aqui no Japão teria destruído todo o país. Aqui os prédios são muito bem preparados, a estrutura é muito boa. Os prédios, eles são chamados aqui de prédios flexíveis, porque a construção civil evoluiu muito nos últimos anos no sentido de preparar esses prédios para serem anti-terremoto. Ou seja, o grande problema aqui desses últimos dias, a grande tragédia do Japão foi causada pelo tsunami, não pelo terremoto. Sim. Claro que o terremoto provocou as ondas gigantes, mas a destruição mesmo foi provocada, em sua ampla maioria, pelo tsunami, não pelo terremoto. Os prédios aqui, pelo menos na região de Tóquio, eles ficaram praticamente intactos. Alguns prédios, evidentemente, o prédio que está do outro lado da rua onde eu estou agora, o teto desabou. O prédio do Teatro Nacional de Tóquio também desabou. Agora, não há registro de mortos em função de desabamento de prédio, pelo menos aqui na região metropolitana de Tóquio. Ainda sobre a questão da usina de Fukushima, a última informação que a gente tem é que, inclusive, alguns técnicos que estavam trabalhando no sentido de conter o incêndio no reator 4 teriam abandonado a usina em função
de que não tem mais como controlar o incêndio e um desastre lá que é iminente, sabe? Sabe que essa informação que você traz do abandono da usina, eu acompanho aqui também, né? A radiação sobe, central de Fukushima é evacuada, ou seja, as autoridades levou as autoridades a retirar o pessoal que ainda permanecia na usina, e isso é uma notícia que deixa todo mundo muito preocupado, né, Daniel Escolas? Não é uma notícia muito simples para se dar, é claro, com todo o cuidado e com toda a situação, e a população já foi retirada no raio de 20 quilômetros em torno da central de Fukushima 1, né? E no raio de 20 a 30 do complexo deve permanecer dentro de casa para não se expor à radiação, e essa orientação permanece aí. Essa orientação permanece e se aguarda a qualquer momento uma nova orientação do governo sobre se novas medidas serão tomadas, medidas mais rigorosas serão tomadas, no sentido de evitar que a população seja exposta à radiação, material radioativo que já vazou da usina de Fukushima. Agora é interessante, né? Tem outra coisa que chama a atenção dos moradores do Japão aqui, é que isso tem afetado diretamente o fornecimento de energia elétrica no país. E as comunicações hoje estão bastante prejudicadas. À medida que o tempo vai avançando, o sistema de comunicação fica cada vez mais precário. Telefones celulares agora funcionam com muita limitação. Eu há mais de 2 horas não tenho linha no meu telefone celular, e é uma linha aqui do Japão mesmo, telefone aqui do Japão. Mais de 2 horas eu não tenho sinal no telefone celular. A luz continua sendo tendo seu fornecimento de forma muito precária em algumas regiões do país, inclusive aqui em Tóquio. E à medida que o tempo avança também, a questão do desabastecimento vai ficando mais crítica. Postos de combustíveis estão fechando. Já havia alguns postos fechados anteontem e ontem, mas hoje esse número no mínimo duplicou, informam as agências de notícias aqui no Japão, confirmou o próprio governo, e nos supermercados já estão faltando vários produtos. Bom, Daniel Escola, você permanece por aí trazendo essas informações pra gente. Eu faço aquele pedido que eu sei que é mais um pedido de amizade, porque você está fazendo isso, mas cuidado, né? Também cuide de você aí, porque às vezes a gente, como jornalista, acaba esquecendo um pouco que somos seres humanos também. Então, nossa preocupação com o povo, daí, e com você também, Daniel. Obrigado, Sara, obrigado pela recomendação e pela preocupação. Eu quero só tranquilizar as pessoas que estão no Brasil, familiares, amigos, enfim, pessoas queridas que estão preocupadas. Bom, eu estou numa região em que por enquanto está assim com isolamento, com uma segurança. O que me tranquiliza em relação aos tremores de terra é que esse prédio onde eu estou, ele resistiu a um tremor de 9 graus na escala Richter, e isso dificilmente vai se repetir aqui no Japão. Então, quanto a tremores, eu estou um pouco mais tranquilo. Claro que deixa as pessoas um pouco assustadas do que acontece aqui, mas enfim, isso me deixa de certa forma um pouco mais tranquilo. Quanto à questão da contaminação por radiação, aqui no Japão, as medidas são levadas muito a sério, as medidas são muito rigorosas, e qualquer possibilidade de contaminação aqui na capital do Japão vai exigir do governo uma ação mais rápida, e nós estaremos em alerta total. Fala, Daniel Escola, bom dia. Bom dia, Macedo. Aqui em Tóquio, 5h38 da tarde, temperatura muito baixa, 2 graus. Eu estou no centro de Tóquio, hora do rush, mas as ruas estão um pouco movimentadas nessa tarde de quarta-feira, final de tarde de quarta-feira. Essa seria a hora do rush aqui em Tóquio, Macedo e Zanoso, mas o movimento nas ruas é muito pequeno. Inclusive, muitas pessoas deixaram de sair de casa hoje, não foram ao trabalho, porque foram, inclusive, recomendadas a ficar em casa, permanecer nas suas residências e não ir às ruas hoje. Há todo um clima de tensão aqui, Macedo e Zanoso, em torno do que vai acontecer, os desdobramentos sobre o incêndio na usina nuclear de Fukushima, na costa nordeste do país. Há o perigo de contaminação, o próprio governo confirma isso, e aqui em Tóquio mesmo, testes de radiação estão sendo realizados. Eu estou em frente a uma estação de metrô, Shinjuku, que fica no centro de Tóquio, e aqui há 2 funcionários do governo vestidos todos de branco, com a cabeça coberta e com um aparelho que faz testes de radiação. É como se fosse um leitor óptico. Eles passam esse aparelho
infravermelho na cabeça das pessoas, nas mãos e nos pés. Por enquanto, Macedo, a informação do próprio governo, um representante do governo está aqui, nenhum sinal de nível de radiação acima do normal foi identificado nessa região. Eu estou também próximo a um grupo de pessoas que está fazendo uma manifestação, as pessoas estão aqui fazendo uma manifestação, recolhendo dinheiro, recursos para os desabrigados, para as vítimas do tsunami na costa norte e nordeste. Eu estabeleci a minha base como Tóquio. No Japão eu também enfrentei uma outra dificuldade, todos os correspondentes enfrentaram isso, que é o seguinte: no Japão nem todo mundo dá entrevista. Não existe a informalidade que existe em qualquer outro país. Aqui tu sai com o microfone na rua, começa a conversar com as pessoas e troca ideias e colhe depoimentos, e autoridades então liga pra autoridade e aí vamos conversar, eu queria uma entrevista. No Japão não, tudo é formal. Tudo tem que passar por um processo de marcação, definição e aí sim a entrevista. Então eu também enfrentei essa dificuldade lá. Daniel Escola já está na linha mais uma vez, direto do Japão. O Japão segue agora com o risco de um acidente nuclear mais sério. Depois de tudo que aconteceu, né? Dentro daquela teoria, né? Dizem a teoria de Murphy, né? O que é pior pode ficar pior ainda. O Japão pegou um terremoto que foi o maior da história do país e o quarto maior do mundo em todos os tempos. Depois veio uma tsunami, uma onda gigante que causou estragos e matou gente em boa parte do nordeste, do litoral nordeste do país. E na sequência, também como consequência do terremoto e das ondas gigantes, o acidente lá em Fukushima, a usina nuclear que hoje concentra as atenções do mundo. Houve um novo incêndio em um reator, os 50 operários que trabalhavam na usina foram retirados devido ao aumento dos níveis de radiação e o medo continua por aí, né, Daniel Escola? É verdade, Macedo, aumentou, na verdade, na madrugada aí no Brasil, durante a tarde aqui no Japão, agora são 6h15 da tarde, noite, na verdade, já aqui, noite fechada, a temperatura de 3 graus aqui no centro de Tóquio. Aumentou na medida em que os técnicos que trabalhavam na usina, os 50 técnicos de Fukushima, foram retirados do local. Um forte indicativo de que o incêndio não foi controlado, a questão de vazamento de material radioativo não foi controlada e oferecia tanto perigo que até mesmo os técnicos foram retirados. Foi uma determinação do governo, é uma retirada temporária, eles poderão voltar, informa o governo. Hoje também aconteceu algo inusitado aqui no Japão, Macedo. O imperador Akihito fez um pronunciamento em rede de televisão. Foi há poucas horas, foi durante a tarde aqui no Japão. É uma questão muito inusitada, ele raramente faz aparições públicas em pronunciamento e quando aparece é porque a situação é muito grave. Ele pediu calma à população, mas disse estar bastante preocupado com os desdobramentos do que está acontecendo na usina de Fukushima. Bom, aqui no centro de Tóquio, temperatura muito baixa e pouco movimento nas ruas. Tóquio é uma das cidades mais movimentadas do mundo, tem uma concentração populacional enorme, mas hoje, nessa quarta-feira, pouco movimento nas ruas. Isso porque a orientação das autoridades é que as pessoas evitem sair às ruas e muitos locais, mais uma vez, não abriram. Estão em frente a um shopping center aqui no centro de Tóquio e tem um cartaz aqui dizendo o seguinte, em inglês e também japonês, dizendo que as operações desse shopping estão suspensas por enquanto, até que a situação melhore aqui no país. Alô Japão, alô Tóquio, alô Daniel Escola. 6h55 da noite aqui no Japão, temperatura de 2 graus no centro de Tóquio. A questão climática passa a ser fundamental aqui no Japão, Macedo, na medida em que a direção do vento passa a ser acompanhada pela população, sobretudo a população de Tóquio, que vê com muita apreensão os desdobramentos desse incêndio, do acidente na usina nuclear de Fukushima. Bom, a direção do vento agora indica que o vento está indo para o Oceano Pacífico, e não para a direção da capital japonesa. Portanto, um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Isso porque houve vazamento de material radioativo na usina no nordeste do país e a preocupação das pessoas era que o vento poderia trazer esse material para a região metropolitana do Japão. Aqui continuam as aferições, continuam as medições de níveis de radiação na capital do Japão. Estou em frente a uma estação de metrô aqui no centro de Tóquio, Shinjuku, que é uma estação importante, recebe milhares de pessoas todos os dias e os técnicos do governo continuam fazendo essas medições, Macedo. Obrigado, Daniel Escola.
ao vivo, lá do Japão. Daniel, você tem aí o último balanço das autoridades japonesas sobre vítimas. O número oficial se aproxima de 4.000, é isso? É isso, Macedo. O número oficial se aproxima de 4.000 e pode aumentar nas próximas horas. Ao que tudo indica, deve passar dos 4.000 ainda hoje, na medida em que as contagens ainda estão sendo feitas. Os resgates continuam na região nordeste e na região norte do país, portanto, esse número deve aumentar. O número de desaparecidos passa de 7.900, deve chegar a 10.000 em algumas localidades. Boa parte dessas localidades a população está desaparecida, portanto, esse número deve aumentar nas próximas horas. Para melhor descrever o que foi a tragédia do Japão, talvez alguns números possam exemplificar isso. São mais de 13.000 mortos e 16.000 desaparecidos, ou seja, pessoas que simplesmente sumiram da face da terra, provavelmente foram levadas para dentro do mar. Então são quase 30.000 mortos. 30.000 mortos é a população de uma cidade média do Rio Grande do Sul. Imagina uma cidade média do Rio Grande do Sul desaparecer, toda essa população morrer. O terremoto atingiu 9 graus na escala Richter. Se esse mesmo tremor tivesse atingido qualquer cidade da América Latina, teria devastado a cidade. No Japão não caiu nem um prédio. O grande problema do Japão foram as ondas gigantes. Foi o tsunami. Claro que alguns prédios ficaram com rachaduras, algumas casas apresentaram problemas, caiu um viaduto, mas não matou ninguém. Mas, de qualquer maneira, a estrutura deles é muito, muito bem preparada, muito sólida, muito forte. Eles são muito bem preparados. O alerta de tsunami funcionou, ele permitiu que muitas pessoas conseguissem fugir de casa. Sem querer ser pessimista, mas eu acho que a gente nunca vai chegar ao nível do Japão em termos de civilidade e organização. Por exemplo, eu passei por uma estrada 4 dias depois do terremoto que já estava sendo recuperada. Eu passei por uma máquina de refrigerante, essas máquinas que dispensam refrigerante mediante o pagamento de $1, $2, e essa máquina estava no chão, quebrada, com as garrafas espalhadas. Eu passei por ela 2 dias seguidos e ninguém pegou nada dali. Ou seja, não houve saques, não houve roubo, não houve pânico, não houve correria. Bom, não preciso dizer, o país está reconstruído, tudo foi reconstruído. Isso demonstra a organização absoluta desse povo, né? Um sentimento de correção, de ética, de responsabilidade. Não é aquela responsabilidade individual, ou a tua responsabilidade individual atinge todo mundo. Então a tua responsabilidade é a responsabilidade de todo mundo. Aquilo que tu faz, tu tem ciência de que vai afetar muitas pessoas. Tudo isso. O Japão eu sempre digo, o Japão é uma usina de ensinamentos. A gente aprende muito com o Japão só olhando a cultura deles. Isso se reflete em situações de crise, como por exemplo, uma situação de um tsunami, de um terremoto, quando eles têm que ajudar as pessoas, quando eles têm que reconstruir o país. A cultura deles é de organização, de respeito, de civilidade. A cultura. Produção e edição, Rafael Lindemann. Texto de abertura, Daniel Scola. Narração, Domingos Martins. Arquivo, Vicente Nolasco. Supervisão, Luciano Costa. Coordenação, Daniel Scola. Gerência de jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho.